agradeço muito ao tema que me foi atribuído, na pessoa do meu igualmente querido amigo, professor Igor Mauro Santiago. Confesso a vocês que quando recebi o e-mail com o tema, e eu pretendo tratar aqui da relativa impermeabilidade do direito tributário sancionador às técnicas do direito penal, a minha primeira reação foi de pensar então que a única impermeabilidade que existia era de compreensão, porque eu não conseguia entender do que se tratava o tema. Então, mas vencida essa perplexidade inicial, tentei me aprofundar um pouco mais para fazer vocês que acabei achando o tema bem interessante. Para usar a expressão de outro mineiro ilustre, o Paulo Lara Rezende, o tema se revelou atraente como um abismo. Mas o fato é que a matéria realmente comporta alguns aspectos que eu acho que devem ser analisados. E é claro que eu vou ser muito breve, até porque não estou à vontade numa mesa de criminalistas, que são evidentemente o que há de melhor em termos de oradores da nossa profissão. Eu me sinto aqui um ator secundário num palco estranho. Então, tentarei ser o mais breve possível para que a gente possa apenas trocar aqui algumas reflexões sobre isso, mas não só em função desse constrangimento, mas também em função do tempo, porque nós estamos muito atrasados, mas vocês sabem qual é, né? Todos os oradores respeitaram o seu tempo, à exceção do Rabelo, que falou 1h47, né? Então, o Rabelo hoje liberou do castigo a criança que há dentro dele e exacerbou o seu tempo. Então, eu vou compensar aqui, vou ser bastante breve, né? Então, obrigado. Eu acho que, muito rapidamente, é preciso lembrar aqui o mínimo de fundamentação teórica, quer dizer, esse paralelo entre o direito penal e o direito tributário nasce naturalmente dos bens jurídicos tutelados, quer dizer, desde o contrato social, né? A gente estuda com Hobbes, Locke, Rousseau, que justificou esse pacto social. Então, foi basicamente a proteção a dois direitos fundamentais, né? A vida e a propriedade. Dois bens jurídicos que hoje são protegidos por esses dois nomes do direito, o penal e o direito tributário. Então, é bastante razoável que haja, então, uma permeabilidade, uma maior interação entre esses dois ramos do direito, já que eles tratam de temas tão caros à humanidade. E o que nós vamos ver é que, infelizmente, ao menos aqui no Brasil, seria preciso que essas técnicas de direito penal permeassem ainda um pouco mais o direito tributário. Ainda permanece relativamente protegido, e o que é bastante ruim para os contribuintes. Em termos de sanção, só que uma rápida explanação, a gente vê como é que a situação está grave. Quer dizer, entre 2008 e 2012, as autuações federais cresceram 11,5%, o que é o dobro da arrecadação da Receita Federal, que girou em torno de 4,9%, e o triplo da média de crescimento do PIB do país, que foi de 3,2%. Então, quer dizer, a gente tem grosseiramente 3 vezes mais multas sendo aplicadas do que o PIB crescendo. Vocês sabem bem que todas essas autuações, ou quase todas, vêm acompanhadas da multa de 75%. Em poucas exceções, ela vem a 50%, que é no caso lá da estimativa e de não homologação de marcos decisórios, mas, grosso modo, ela vem de 75%, às vezes podendo ser gravada a 150% e até 325%, nas hipóteses que vocês conhecem, né? Então, em 2014, houve mais de 150 bilhões de reais constituídos de crédito tributário. O valor esse só foi inferior a 2013, quando quase 200 bilhões de reais foram constituídos em termos de crédito tributário. E vocês imaginam que, então, 3/4 disso, pelo menos, equivale às sanções. O fato é que, embora não se confunda exatamente com o tributo, as multas tributárias hoje, elas seguem e se sujeitam aos princípios, né, aos mesmos regramentos relativos ao poder tributário, aos princípios, às limitações, né? Quer dizer, a gente tem jurisprudência, e eu vou passar muito rápido para cumprir meu compromisso ser breve, mas a gente tem jurisprudência aqui relativa à vedação do confisco aplicável ao caso de sanções, também no caso de capacidade contributiva, é interessante que valida a aplicação do princípio também no caso das multas. No caso da legalidade também não há muita discussão, embora eu traga aqui só uma curiosa menção de que, por exemplo, na IN 277, que trata do Siscomex, há uma previsão de multa sem qualquer
qualquer respaldo legal. E também com relação à irredutibilidade, que em princípio vem sendo obedecida tal qual nos tributos. Né? Aqui também um outro rápido comentário é que a destinação dessas sanções, de acordo com o Código Penal, é específica, é carimbada. No entanto, o projeto de lei, hoje muito em voga, que parece que foi acordado ontem pelo professor Igor, que é o projeto de lei da repatriação de capitais não declarados no exterior, prevê expressamente que essa multa vai para aquele já famoso fundo de compensação do ICMS. E aqui deixo uma indagação para a nossa reflexão. Será que é possível a vinculação dessa multa a esse fundo, ou aqui nos respeito à previsão do Código Penal, que aparentemente está a acontecer, né? Ainda com relação a essa aproximação, né, entre o regramento dessas sanções, o que a gente percebe é que ela deve ser feita porque existe basicamente, e a justiça já reconheceu isso, né, uma identidade substancial ou ontológica nessas sanções, o que é até um pouco óbvio, né, uma identidade também estrutural, na medida que esse ilícito é sempre antecedente de uma norma secundária, e uma identidade tecnológica, né, porque essas sanções de natureza tributária, tanto quanto de natureza penal, possuem objetivos repressivos, preventivos e didáticos. Mas o fato é que o direito tributário sancionador comunga em boa parte de princípios do direito penal. Mas o que a gente vê é que, no que tange especificamente às sanções, deveria haver um influxo maior, deveria haver uma sensibilidade maior, e, no entanto, isso parece não existir. Quer dizer, a maioria das proteções relativas ao direito penal ainda não são aplicáveis às sanções tributárias, e essa interação tem sido vista, em princípio, na rigidez de um teorema, e eu vou destacar aqui poucos pontos onde realmente parece que essa interação deveria ser maior. O primeiro deles, que é gritante, é a questão da não centralização das sanções tributárias na União Federal, como acontece com as sanções penais. Quer dizer, ou todos os outros entes tributantes têm plena liberdade para instituir as sanções tributárias, que naturalmente causam uma certa confusão para os contribuintes, porque o descumprimento da legislação tributária num estado, no outro, em determinado município, causa reflexos totalmente diferentes. Isso parece ser uma prática condenável. Quer dizer, sem dúvida, o ideal seria que, tal qual na seara penal, a competência dessas sanções fosse exclusiva da União. Um outro ponto aqui, talvez o mais gritante, seja o problema das múltiplas incidências das normas sancionadoras sobre um mesmo comportamento, né, no caso tributário. E aqui um exemplo simples, um caso concreto. Imagina um contribuinte que deixa de recolher o tributo e de cumprir obrigações acessórias, naturalmente, sobre uma operação de venda de mercadoria. Eu contei 7 sanções. Podem haver mais, mas eu contei aqui rapidamente 7 que corriqueiramente acontecem, quase simultaneamente. Quer dizer, primeiro ele é multado porque não pagou tributo. Depois ele é multado porque não emitiu nota fiscal. É multado porque não emitiu um conhecimento de transporte. É multado porque não escriturou. É inscrito no CADIM, tem protesto de dívida e não tem CND. Quer dizer, são 7 sanções sobre o mesmo ato jurídico. Aqui parece que há um certo exagero, se não até um flerte com o obscurantismo. Isso é muito grave. A gente conhece inúmeros exemplos de sanções que são totalmente proporcionais ao valor do tributo, e vamos ver isso daqui a pouco, mas o fato é que aqui é uma multiplicidade de sanções sobre o mesmo ilícito. Né? No direito penal, e aí eu peço aos colegas da mesa que me ajudem se eu estou falando alguma bobagem, mas me parece que vigoraria aqui o princípio da construção ou da absorção. Né? Quer dizer, os critérios utilizados para a fixação do crime principal abarcariam a todas as sanções. Quer dizer, não haveria aqui essa multiplicidade de sanções, e seria muito razoável que o direito tributário eventualmente prosseguisse nesse caminho, né? Porque essa multiplicidade de normas sancionadoras não parece estar funcionando muito bem e vem causando realmente uma grande confusão aí para os contribuintes. Mas prosseguindo aqui na análise dos princípios, acho que é importante destacar alguns onde já há um pouco desta comunicabilidade. E aí isso é razoavelmente óbvio, quer dizer, legalidade, mais favorável, intoxicidade da lei mais gravosa, significância, não espontânea,
Aqui já a gente precisa admitir, um certo influxo. Agora, por exemplo, na questão da retroatividade benigna, parece que o direito tributário está muito distante do direito penal, porque a gente vê, grosso modo, no direito tributário, tem o artigo 106 do CTN, que se aplica, né, aos atos ainda não definitivamente julgados. Mas o direito penal parece ser muito mais camarada, né? Eu, numa pesquisa rápida que fiz, vi que o artigo 621 do Código de Processo Penal, que cuida da revisão criminal, é muito mais ameno que qualquer regra de revisão de decisão tributária, e o artigo 107 do Código Penal prevê que a retroatividade da lei que considera ao fato que não considera o fato novo como criminoso e estima a punibilidade, são bastante gentis comparados com as normas tributárias, né? Imagine-se, por exemplo, aqui, no caso de um parcelamento de um tributo que posteriormente venha a ser declarado inconstitucional pelo Supremo. A gente sabe muito bem que não é feito nenhum no parcelamento a declaração superveniente de constitucionalidade. Mas no caso do direito penal, esse problema estaria resolvido. Então, acho que no que tange à retroatividade benigna, seria importante aqui um maior influxo do direito penal. Um outro princípio que também claramente deveria influenciar mais o direito tributário, a exemplo que acontece no direito penal, é a questão da presunção de inocência. Me corrija se eu estiver errado, Cacai, mas me parece que a presunção de inocência do direito tributário, do direito penal, ainda vigora até o tribunal julgado, né? Não, mas geralmente vigora, né? Se não acabar, você sabe que a dor e a miséria são das poucas desgraças humanas que, quando divididas, aumentam, né? Então, isso está acontecendo do jeito que eu não queremos falar mal de vocês, mas ao contrário, queremos que isso vigore no direito tributário. O que acontece é precisamente o contrário. No caso do direito tributário, no início da lide, o contribuinte já é considerado, entre aspas, culpado, porque a gente sabe que o STJ valida a compreensão de que o devedor pode ser expropriado dos seus bens no início da execução fiscal. Eu, ano passado, pude me dedicar mais a miúde a uma discussão sobre esse tema aqui no Congresso, e acho que a gente precisa voltar a bater nessa tecla, porque esse é um assunto realmente escandaloso. A compreensão da jurisprudência sobre o artigo 139A do CPC, que manda que essa garantia seja convertida de imediato e nega aos embargos o efeito suspensivo, é uma coisa gravíssima. E a gente precisa contextualizar isso no momento atual que a gente vive. Então, assim, ontem eu falava um pouco sobre isso. Imagina o seguinte, não existe mais CARF, né? Vamos ser prático. Então não existe CARF. O contribuinte não vai poder discutir com a transferência administrativa. Se for outro lançamento, então, nem se fala. Sofre a execução fiscal. Não tem efeito suspensivo aos embargos. Quer dizer, a situação do contribuinte fica sem nenhum tipo de proteção, né? Essa compreensão sobre o artigo 139 do CPC é muito grave. Com todo respeito, eu acho que aqui a jurisprudência está na vanguarda do retrocesso. Esse tema precisa ser analisado, é algo de uma proposta pela Constituição Federal da OAB, que eu tenho a honra de subscrever, e eu efetivamente espero, com a fé e a esperança de um náufrago, que isso se resolva. Porque sem o CARF e com as garantias executadas de imediato, realmente vai ficar quase impossível para que o contribuinte consiga se defender. Então, a presunção de inocência, claramente, é um princípio do direito penal que deveria inspirar o direito tributário. Ainda também, com relação a essa questão da permeabilidade, talvez um dos temas mais importantes seja o da gradação da sanção. Enquanto no direito penal a gente vê inúmeros exemplos de sanções que são calibradas de acordo com N critérios, no direito tributário praticamente não há essa calibragem. O que há é uma sanção simples, seca e aplicada de forma autônoma. Aqui só alguns exemplos, né? No direito penal, onde há essa gradação, né? Lei de corrupção, lei de lavagem, enfim, previsões concretas, né? Mas no direito tributário não. Vocês sabem melhor do que eu, que em princípio só o que existe é o 142, com uma previsão, você tem uma previsão concreta de haverá o lançamento, e sendo o caso, a penalidade. E aí só entre parênteses. Este sendo o caso, vocês sabem melhor do que eu, para o fisco, é sempre, porque sempre é o caso, né? Nunca deixa de ser o caso.
Mas o fato é que, então, em princípio, seria apenas um sim ou não. Aplica-se a multa ou não. Quer dizer, e aí, quem pode mais, pode menos, poderia aplicar uma multa menor? Não sei. O fato é que eu fiz também uma rápida pesquisa aqui e a experiência mundial nos mostra que essa multa flat é mais jabuticaba. Quer dizer, aparentemente, só existe no Brasil. Exemplos rápidos aqui. Na Espanha é uma gradação de multas consoante o tamanho da sanção. Quer dizer, há multas leves, graves ou muito graves. Né? Nos Estados Unidos, as multas vão de 250, a lei da penal, né? Vai de 250 até 250 mil dólares se for pessoa física ou 500 mil se for uma empresa. Essa é a multa que vem junto com a sanção penal. Né? E aí até 500 o aplicador calibra o que ele quiser. Né? No Uruguai, a multa vai de 5% a 20%. Na Argentina, vai de 50% a 100%. Quer dizer, quase todos os ordenamentos examinados se vê a possibilidade tranquila de uma gradação. Então isso é que parece realmente que deveria existir no Brasil. Porque essa multa de 35% sempre é uma multa burra. Eu tenho dificuldade de achar outra palavra para dizer, porque é uma multa burra. Quer dizer, não se pode comparar um contribuinte que reiteradamente deixa de pagar o tributo, assume uma conduta de esperteza, entre aspas, de um contribuinte que tem uma dúvida interpretativa legítima e por isso não pagou um tributo, ou que eventualmente falhou, não pagou durante um mês, alguma coisa calculou errado. Quer dizer, não é razoável que haja sempre essa mesma multa. Então, aqui uma simples sugestão: nós poderíamos pensar eventualmente numa gradação, claro, precisa de lei, mas numa gradação de sanções com alguns critérios simples. Por exemplo, a gravidade da conduta que culminou na aplicação da penalidade, o efetivo prejuízo aos cofres públicos, a reincidência do contribuinte e outras circunstâncias atenuantes e agravantes. Mas certamente isso nos levaria a um sistema que fosse mais justo. E é claro que essas multas poderiam ser revistas por ocasião do julgamento do caso, sem que existe o caso. Né? Quer dizer, isso poderia ser revisado no momento oportuno. Aqui, já encaminhando para o final, só uma breve análise do que existe hoje em termos de jurisprudência, sobretudo do Supremo, em termos de multa. Né? Quer dizer, há essa primeira decisão, que é interessante, que aplica a resolução geral ao tema dos limites da multa moratória. Essa decisão talvez salve a honra do convento. Quer dizer, pode vir a ser um alento para os contribuintes. Né? Essa questão, segundo tema, também é um tema muito interessante, que é a sanção pelo descumprimento de obrigação acessória, independentemente do valor do tributo. Isso a gente sabe que também é outra coisa que incomoda muito. Quer dizer, muitas vezes a sanção ela é superior ao valor do tributo devido e noutras sequer é tributo devido. Quer dizer, há uma sanção unicamente porque o contribuinte adotou uma conduta nos órgãos do fisco equivocada, mas não deixou de recolher R$1 acho que o tributo. Então, assim, é razoável que exista essa multa? Me parece que não. Né? Então, esses temas serão apreciados agora pelo Supremo. Também, a Justiça Administrativa já artigo de 2011, que plasma que não existe confisco, a multa moratória de 20%. Esse tema do confisco também é um tema um pouco em aberto. Quer dizer, eu acho que o Supremo nunca delineou, nunca deu as balizas exatas do que vem a ser o confisco, e até acho que é difícil fazê-lo, né? Mas o que ele disse é que 20% não é uma multa confiscatória, né? Aqui também uma decisão interessante que fala que é inconstitucional uma multa que ultrapasse o valor do débito principal. Pelo menos isso, né? Se a multa for maior do débito principal, naturalmente ela é inconstitucional. E aqui uma outra decisão também interessante que prevê que tinha inconstitucional a multa moratória de 30%, mandando reduzir para 20%. Uma decisão recente e também que me pareceu bem interessante. Então, eu acho que, em síntese, o que deixa para reflexão, acho que esse é um tema ainda razoavelmente novo. O professor Igor já se debruçou sobre ele, mas seria importante que ele continuasse na pauta. É preciso que o direito tributário sofra um influxo desses princípios do direito penal, notadamente os protetivos do contribuinte. Aqui, para terminar, eu só queria enfrentar a polêmica da recente MP 1085, objeto de muita discussão, né? E lembrar que um dos argumentos da ADI já proposta
Supremo é justamente a questão da presunção dolo ou da fraude. A AGU, lógico, defendeu a norma, dizendo que não há previsão, que a MP não traz tipo penal novo algum, ela apenas qualifica o pressuposto de fato como aquele já descrito na norma de sonegação. Mas o meu primeiro não queria entrar nessa polêmica, que acho que foge um pouco ao tema da exposição. Eu só queria lembrar o seguinte: mesmo se não for isso matéria penal, o que se verifica aí é uma violação ao princípio da presunção de inocência. Porque, a despeito do CARF ter dito inúmeras vezes que não se pode presumir essa má-fé do contribuinte, o que a MP faz claramente é isso. Ela presume na largada, né, essa conduta do contribuinte. Então, se houvesse a permeabilidade ora defendida, provavelmente nós não teríamos essa discussão, porque estaria garantida a presunção de inocência. Então, eu, cumprindo aqui rigorosamente o meu compromisso de prioridade, agradeço a atenção de todos e a paciência. Boa tarde.